Olá, você fica muito hipnotizado pelo que o outro faz? Segue alguém como querendo ver todos os detalhes, pensando que só o outro sabe fazer melhor, sabe fazer bem e que você próprio não é capaz? Vamos falar sobre isso. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista. O canal é sobre Café com Freud e Lacan, conectar ideias do cotidiano, da vida, com a psicanálise de Freud e Lacan. Se você é novo aqui, inscreva-se e vamos falar sobre os objetos idealizados hoje, né, neste vídeo de hoje. Então, vamos falar sobre 3 pontos. O primeiro é a infância. E Freud escreve em Psicologia das Massas e Análise do Eu o quanto o ser humano precisa de idealização, precisa de objetos, se chama objetos vindo da filosofia, assim, não é? Ele precisa olhar os pais como os pais, a babá, qualquer um que esteja na posição ali de mestre para ele, que sejam os professores, não é? Que ele idealize. E se vocês pensarem, eu quando criança, eu lembro de ver meus pais dirigindo, queria dirigir, minha mãe usando salto alto, queria crescer, sair. Então, essa sensação, assim, de que eles fazem, então eu vou conseguir cortar o bife sozinha, eu vou conseguir sair. Eu lembro que tem uma tia que conseguia amarrar o cabelo, eu lembro que minha babá fazia os meus... arrumava meu cabelo e tal, e aí ficava bonito, mas eu via uma tia que amarrava o cabelo ela própria. Nossa, quanta independência, eu ficava espantada de como ela conseguia. Então isso faz o ser humano querer crescer, querer aprender, ir na escola, sabe? Então precisa, não somos robôs, a gente precisa emocionalmente ter vontade de crescer, de se desenvolver. Se a criança não tem isso, ela pode estar doente, ela pode não estar bem, não é? Depois temos o segundo ponto, não é? Podemos falar da adolescência, a gente vê o quanto existem os grupos, né? O grupo dos esportistas, o grupo dos nerds que gostam lá de estudar, existem o grupo dos descolados, as pessoas que conseguem mais visualizações, Então, eu estou falando assim por categorias, porque muitas vezes os adolescentes eles se unem por essas categorias e muitas vezes tem um líder, uma pessoa que é melhor no esporte, uma pessoa que é mais popular, é esse o termo que eles, né, que é usado, e isso dá inspiração para os outros também. Freud explica que a gente precisa de líderes que nos guiam, só que existe de novo, novamente, o paradoxo, porque assim, muitas vezes precisa ficar ali escravo daquilo, não é? Como se precisassem usar as mesmas roupas, os mesmos sapatos, falar da mesma forma. E Freud fala o quanto em grupo, muitas vezes, há um rebaixamento da intelectualidade, porque quanto a gente faria coisas que a gente não faria sozinhos. Então, tanto um rebaixamento da intelectualidade, quanto uma coragem a mais. Nossa, vou lá dançar no meio de todo mundo. Se eu estivesse sozinha, talvez eu não fosse dançar, mas como todo mundo vai dançar, ou vamos beber, todo mundo vai beber. Então é aquela empolgação que muitas vezes, principalmente para o adolescente, é perigosa, não é? Porque, vamos fazer, vamos ali, e algumas vezes pode ser perigosa, mas isso também acontece na vida de adulto, não é assim? Então, este é o ponto, assim, o quanto ter ideais é bem interessante, porque faz a pessoa criar exemplos, querer ser parecido e então se inspira, né? Essa questão de se inspirar para crescer, para se desenvolver. Entretanto, o quanto assim copiar, ficar vidrado de que o outro consegue mais, de que o outro é melhor, de que o outro, isso é um perigo, não é? Assim, o quanto pode ser bem perigoso e atrapalhar ali o ser humano, o desenvolvimento do ser humano. O quanto a psicanálise, ainda mais se a gente está numa sociedade de consumo, o quanto o marketing e vários projetos aí fazem com que os seres humanos sejam sugados por alguns ideais, não é assim? De beleza, de padrão de vida, de estilo. E muitas vezes nisso perde-se a individualidade, o sujeito único, o desejo de cada um, e a pessoa fica seguindo alguns. E acontece, né? Assim, quero porque quero arrumar o nariz,
nariz, quero porque quero tirar uma parte do seio, quero tirar a barriga, como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida. E Lacan explica que não necessariamente, que isso é um fenômeno de massa, que isso é um rebaixamento intelectual, porque a gente pode... E também tem esse paradoxo, assim, do quanto a gente deixa de pensar na gente. E, assim, caminhar pelo nosso projeto único, pelo nosso estilo, é mais trabalhoso do que copiar. Então, todo mundo está fazendo redução de seio, então eu também vou fazer. Tem um lado que é chato, mas é mais fácil a gente ir pelo que todo mundo está fazendo. Agora, a gente pensar um trabalho, algo que a gente goste, isso, algo único e singular, isso faz com que a gente tenha que raciocinar, pensar, estudar, desenvolver. Então, é isso que prega a psicanálise, a discussão desses objetos idealizados, ficar hipnotizados, cegos por objetos de consumo. Ai, quero muito aquilo. Por quê? Por que você quer? O que vai alterar a sua vida de fato? E muitas vezes as pessoas ficam pagando preços altíssimos por coisas, projetos que não são dela de fato. E o que a gente tem na sociedade? Pessoas assim, hipnotizadas, pessoas cegas andando, assim, quase fantoches ali, que ficam andando e que na verdade não estão no seu propósito, no seu caminho, no caminho do seu projeto, do seu desejo, fazendo aquilo que era singularmente aquilo que ela deveria estar fazendo, porque é aquilo que daria um retorno para ela. E mesmo essa questão assim, quando eu vou pelo caminho da psicanálise, isso me nutre, eu leio, eu estudo, eu penso no vídeo e mesmo isso me ajuda a tratar, e ali tem uma retroatividade, digamos assim, não é? Que eu contribuo, aprendo e isso vai movendo, vai me nutrindo para transmitir. Agora, se a pessoa só fica lá querendo reduzir aquela parte do corpo, o que te faz sofrer? Ah, minha barriga. O que atrapalha você, não é? Pode ser tantas outras coisas, pode desenvolver tantas habilidades e não pode ficar nessa ideia de objeto idealizado, como se fosse uma pessoa idealizada, e não realmente ir atrás de um caminho próprio. Então, este é o ponto da psicanálise. O quanto a idealização pode, sim, fazer a gente se desenvolver, pode a gente mirar em pessoas, falar, nossa, olha que bacana, eu vou atrás. E, logicamente, Freud e Lacan me inspiram, me fazem querer crescer e tal. Outra coisa é eu pensar que eu quero ser igual a eles, ou que se não tiver tal e tal coisa parecida, eu não sou legal, e aquela depreciação, as pessoas andam se depreciando muito, como se só um tivesse o valor e elas próprias não tivessem. Então, é muito, muito, muito perigoso. Isso está levando muita gente à depressão, ficar seguindo como fantoche uma idealização de estilo de vida e tal. E é o que, assim, muitas pessoas entendem, assim, a anorexia, não é? Se olhar no espelho, a pessoa se vê tão mais gorda do que realmente é. Isso é um tipo de anorexia, de ficar olhando objetos, pessoas e tal, e se depreciando. É uma forma de não estar se vendo de fato, vendo suas qualidades, tentando enaltecer suas próprias qualidades e crescer. Essa é a ideia da psicanálise, de que todos podem, cada um é um sujeito único, pode se desenvolver seu projeto, seu talento, e cada um tem seu talento. Se olhar para si, se interiorizar, desenvolver o seu talento, tanto intelectual, quanto emocional, quanto atividades físicas e tal, que possam libertar, aparecer este sujeito, e não ficar copiando o outro, achando que só do jeito do outro que é legal e deixando de valorizar a si próprio. Então, que a gente possa fazer mais isso, cuidar de si e olhar os objetos, seguir pessoas por admiração, que nos façam crescer e não que fiquem tolhendo a gente, só o outro ser especial. Nos encontramos no próximo vídeo.